Fala investidor, Dark Investor no comando. A essa altura todos vocês já sabem do caso Americanas, mas irei resumir para vocês. Sérgio Rial, ex-CEO da Americanas, afirma que parte da conta fornecedor da empresa é, na verdade, dívida bancária e precisará ser catalogada como tal, após apuração de auditoria interna. Segundo Rial, estimativa de 20 bilhões de reais é de lançamentos que surgiram ao longo dos anos e estão no balanço da empresa. Ele deixou o cargo após inconsistências contábeis na companhia. Quando surge o número 20 bilhões dentro do fato relevante, isso é uma estimativa de diversos lançamentos contábeis que surgiram ao longo dos últimos anos, e não são 3 nem 4, mas, de novo, como anteriormente dito, não sou capaz de precisar o número exato, que na realidade estão no balanço. Então a primeira grande conclusão é que nós não estamos falando de um número que está fora do balanço. De novo, não tive capacidade de validar tudo isso, principalmente isso cabe ao auditor externo, mas dentro daquilo que eu pude observar com o CFO André Covre, esse número está dentro da estrutura atual do balanço. Só que ele não está registrado, apropriado ao longo dos últimos anos. Ou seja, quando eu olho a conta fornecedores, dependendo do corte do tempo, que pode, no caso do balanço da Americanas, ser de 4 a 7 bilhões de reais, na realidade, se esse financiamento do risco sacado, que dependendo do trimestre, ele varia, porque ele está diretamente, esse financiamento está diretamente relacionado ao incremento de vendas. Você incrementa vendas, principalmente no digital, você precisa de comprar mais produtos. Então, para isso, você precisa de capital de giro para fazê-lo. Então, essas estruturas são muito sensíveis ao crescimento de vendas e, portanto, o montante varia dependendo do tempo que você defina como corte. Mas assumindo uma linha que chegamos a ver num determinado corte, 16 bilhões aproximadamente, esses 16 bilhões, se eles são, como estavam até agora, fornecedores, deveriam estar na conta fornecedores. Só que os 4 e 5 claramente não denotavam essa conta. E o que a gente percebe é que determinados lançamentos contábeis foram lançados contra esse número de 16 bilhões, a ponto de chegar a um número menor na conta fornecedora. E você pode perguntar, mas por que fizeram isso? Eu posso responder a gênesis, obviamente, da motivação. O que eu consigo entender é que, para qualquer empresa, é muito melhor ter uma conta fornecedor do que adicionar essa estrutura de financiamento na sua dívida bancária. Então, o rigor não pode, de nenhuma forma, ficar em segundo plano nesse sentido. Então, a primeira coisa é a dívida bancária e a outra é entendermos esses lançamentos estão, de alguma forma, colocados dentro da estrutura do balanço ou da conta de resultado da empresa, mas precisam ser recatalogados e, para isso, haverá um comitê independente, juntamente com a Price, que possivelmente vai pedir a republicação dos balanços nos últimos anos, onde você vai ter um impacto na conta de resultado, que eu não sou capaz, nesse momento, de precisar, eu sei que você quer saber, mas eu não sou capaz, ou impairments, como tecnicamente é chamado, ou seja, redutores, impactos redutores na estrutura de balanço, impactando claramente o patrimônio líquido da empresa. O analista e fundador da Suno, Thiago Reis, expôs seu ponto de vista em seu canal no YouTube. Confira o resumo. Dele é reflexo do que foi anunciado ontem, né? Um rombo de 20 bilhões de reais com B, né? B de bola, é muito dinheiro, é mais do que o valor de mercado da empresa, né? É um volume expressivo, né? Não dá para ignorar. E eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu, um termo meio contábil, mas basicamente a empresa compra de fornecedores suas mercadorias que vêm. Vou dar aqui um exemplo de uma geladeira. Ela compra lá uma geladeira da Consul, né? Só que o varejo, ele não compra à vista, ele compra muitas vezes a prazo, né? Então, a geladeira que você está vendo lá na loja, quando você vai, provavelmente a Lojas Americanas ainda não pagou para a Consul
né? Apesar de estar lá, ela ainda não pagou. Ela vai pagar em 90 dias, em 60 dias, em 120 dias, em 200 dias, né? E o que a loja Americanas fazia, né? Ela tomava dívidas em bancos para pagar fornecedores. Só que ao invés de colocar no balanço como dívida, ela colocava como uma conta de fornecedores, né? Estou devendo para o meu fornecedor. Bom, o que isso significa? Que a dívida líquida dela é provavelmente maior do que o reportado. A dívida financeira dela é muito maior do que o reportado. Não está claro ainda se esse rombo de 20 bilhões é tudo, né? O CEO, agora a CEO fez uma teleconferência agora na manhã, que ele foi bastante transparente a respeito do que estava acontecendo, e ele falou que isso foi o que eles conseguiram identificar até agora, né? E que isso foi sendo acumulado nos últimos 3, 4 anos no balanço da empresa, né? Nessa teleconferência, o CEO também avisou que provavelmente a empresa vai ter que fazer um aumento de capital e que os acionistas de referência, né, que é a 3G, que é a mesma dona da Ambev, que enfim, tem vários empreendimentos de sucesso, alguns com menor sucesso como esse aqui, eles garantiram que vão continuar dando apoio à operação. Isso não está claro o que é, né? É um tapinha nas costas, é botar dinheiro num possível follow-on, numa possível emissão, ainda não está claro, acho que também não é o momento de ser claro, mas o Rial falou que os cotistas, os acionistas, eles vão continuar dando apoio